Bom dia! E aí, tudo bom? Depois de tantas semanas, cá estamos de volta, hein? E eu estou de volta na minha rede, hein? Não é? Tô doente hoje também. Na verdade, pior do que naquele dia. Uma pena. Enfim. Então, vou gravar na minha rede do Flamengo agora. Não sou flamenguista, é minha esposa que é. Bom, então, vamos concluir rapidamente o assunto do primeiro reinado, que é o assunto da avaliação de vocês da semana que vem, né? Avaliação bimestral. Só começa com mais notícias, né, esse professor? Pois é. Eu tô gravando nesse formato um pouquinho diferente porque eu tenho um meme para mostrar para vocês. Exatamente. Olha só. Acho que esse meme define absolutamente todo o assunto de hoje, né? O Dom Pedro I meteu o pé para Portugal e deixou tudo com o Dom Pedro II, que na época só tinha 5 anos incompletos. Ou seja, né? Como tantos pais que abandonam os filhos, Dom Pedro I foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Bom, a gente viu na aula passada que do governo do Dom Pedro I foi extremamente conturbado, né? Foi absurdamente cáustico, sem rumo, sem projeto, apenas reagindo ao que acontecia. E aí muitas coisas aconteceram, né? Por exemplo, a Assembleia Constituinte, que ele achou que limitava demais seus poderes e dissolveu. A Constituição da Mandioca, que ele outorgou, o que quer dizer que ele impôs autoritariamente uma Constituição, ao invés de ser votado, promulgado, né? O termo promulgado quer dizer que ela foi aprovada por uma Assembleia, né? Então, ele impôs uma Constituição, que é a Constituição da Mandioca. Por quê? Por causa dos alqueires da mandioca. Lembra? Só podia votar quem era rico. O que a riqueza era medida pelos alqueires, pelas áreas plantadas de mandioca. Por isso que a Constituição recebeu esse apelido carinhoso, né? Constituição da Mandioca. Só que mesmo os mais pessimistas, ninguém imaginava que um dispositivo importantíssimo da Constituição ia ser usado dali a menos de 7 anos, porque a Constituição foi votada em 1824. E já em 1831, né, as pessoas consultavam a Constituição para saber, e se o imperador der no pé? E se o imperador abdicar? O que fazer? Pois é. Enfim, continuando a trajetória de percalços do governo do Dom Pedro I, né? Ele perdeu a esposa em 1826, até hoje há acusações de que ele espancava ela, inclusive grávida, né? E em 1825 teve a Confederação do Equador, aí vocês lembram, Frei Caneca, né? Frei Caneca, né? Não deu caneco não, ele foi ser fuzilado, lembra? E aí primeiro era para ser enforcado, ninguém queria enforcar, porque ele era um herói, era considerado um sujeito respeitado, extremamente admirado, e aí o Dom Pedro I quase não encontra foi carrasco para matá-lo, né? E a Confederação do Equador deixou uma mancha, né? Porque a Confederação do Equador ela propunha que o Brasil se tornasse uma república, ou pelo menos uma pequena parte do Brasil, né? Que é o Nordeste, né? A parte mais valorosa do Brasil, né? Parte que não vota nos fascistas. E então, a Confederação do Equador foi um movimento que começou em Pernambuco e queria transformar o Brasil numa república, né? O Nordeste do Brasil. E o Dom Pedro I sufocou o movimento exemplarmente, como sempre, com crueldade e violência. E aí o Frei Caneca é considerado o grande ícone, né, desse movimento, né? E ele acabou sendo fuzilado, né, apesar da resistência dos carrascos. E aí houve a Guerra da Cisplatina, né, em que o Uruguai se separou do Brasil, né? O Uruguai naquela época era um estado do Brasil, apesar de falar espanhol. Na verdade, as fronteiras do Brasil não estavam tão bem definidas como
hoje em dia, né? Muitas áreas da fronteira falavam espanhol, né? Já que o Brasil está cercado por países hispanofalantes, né? E aí, finalmente, houve a Noite das Garrafadas, né? Vocês devem lembrar, porque o Dom Pedro I mandou prender o jornalista, e aí as pessoas se revoltaram, e aí houve um grande quebra-quebra, e aí, finalmente, né, o Dom Pedro I resolveu dar no pé. Por que ele fez isso? Porque em Portugal, o Dom João VI, pai do Dom Pedro, estava muito doente, viria a falecer, e a sucessão indicava que o irmão do Dom Pedro é que assumiria o trono. E o Dom Pedro não gostou nada dessa solução. Ele queria que a filha dele assumisse o trono. E aí ele foi para Portugal para tentar fazer com que a filha se tornasse rainha, né? E fugiu. E quando foram consultar a Constituição, o filho do Dom Pedro, né, que depois seria conhecido como Dom Pedro II, é que deveria assumir o trono. Só que a criança só tinha 5 anos incompletos, ou seja, 4 anos, né, e uns 8, 9 meses. E aí como fazer? Uma criancinha de 4 anos, obviamente, não tem lá muita condição de governar um país, mesmo um país zoado, bagunçado, estragado como o Brasil. E aí? Pois é, a Constituição dizia que deveria-se, então, iniciar um período de regência. Um período de regência em que uma espécie de junta de administradores, de políticos, deveria administrar o país até que o Dom Pedro atingisse a maioridade. E aí começavam um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. E aí, veja, o Brasil já vinha de um período conturbado, que era o primeiro reinado, mas ainda ia piorar, que era o período regencial. Então, veja, esse é o próximo assunto, que é só depois da prova, certo? Período regencial. O que aconteceu enquanto o Brasil era governado por uma junta de políticos, enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade penal. A maioridade necessária para ele assumir o trono. Bom, como vocês veem, não estou no meu melhor, né? Mas aí eu vou encerrando por aqui. E aí não vai ter segundo vídeo hoje, certo? E aí, olha só. Mantenha isso na cabeça. Dom Pedro I fez um governo extremamente autoritário, autocrático, em que ele queria mandar sozinho. Por isso acabou gerando muitos conflitos. E ele acabou abdicando. Abdicando quer dizer que ele renunciou ao trono, em nome do seu filhinho, que só tinha 4 anos. Né? E aí vamos voltar aqui para o nosso meme? Vamos sim. Olha só. Tá vendo? Uhum. Dom Pedro I metendo o pé para Portugal e deixando a bucha para o baby Pedro II. E que bucha, hein? O Brasil era uma grande bucha. Ainda é até hoje. Vou comprar cigarro, meu filho. Papai te ama, né? Sapucaco aí representando todos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Beijos. Ai, meu Deus, a bicho foi FaceTime. Tá vendo que eu não tô normal? Pom, 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 pom.